Se tratando de oração, estas foram as palavras de Jesus em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E eu separei 10 lições sobre a oração no quarto fechado. Leia a passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6 em diante, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: intimidade não se faz em grupo, mas a sós com Deus. É muito bom, irmãos, estarmos adorando a Deus no coletivo, em grupo, mas é a sós com Deus que nós desenvolvemos nossa intimidade com Ele. Quando estamos em grupo, a edificação é coletiva, mas quando estamos a sós com Deus, a edificação é pessoal, é você e Deus. Por isso que Jesus se retirava para orar. Lucas 6,12 diz assim: e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou a noite toda orando a Deus. Momentos, irmãos, a sós com Deus não podem faltar na vida de quem almeja estar de pé diante da batalha. Em Romanos 8,15 diz que não recebemos um espírito que escraviza, mas recebemos o Espírito Santo que nos torna filhos por adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Papai. Esse, irmãos, é o nível que o Espírito Santo nos leva quando nutrimos a nossa comunhão com o Pai. Segunda lição, não é o quarto dos outros, é o seu quarto. O versículo 6 diz assim: entra no teu quarto. Cada um de nós, irmãos, temos ou estamos em níveis de intimidade e comunhão com Deus diferente dos outros. Não dá para a gente ficar a vida toda contando com o quarto de oração dos outros. É importante intercessão? É, mas nós precisamos chamar a responsabilidade para nós e desenvolver a fé própria, a fé pessoal em nossa comunhão com Deus. Seus pais tem quarto de oração, mas e você? Seu cônjuge tem quarto de oração, mas e você? Os irmãos da igreja têm quarto de oração, mas e você? Nossa vida, irmãos, nossa fé, nossa comunhão com Deus não pode ser sustentada com o quarto de oração dos outros. É importante a intercessão, mas não deixe de desenvolver o teu quarto fechado. Terceira lição: quando entrares e não se entrares. Irmãos, perceberam a diferença? Jesus não está dizendo se orar, mas sim, ele diz quando orar. O quando orar significa dizer que é certo que haverá oração. É impossível, irmãos, ser cristão sem orar. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. A oração é alimento, é oxigênio do céu para a nossa alma. Olha quantas vezes o salmista orava lá no Salmo 55, 17. Ele diz: de manhã e de tarde e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Deus pode contar como certa a sua oração, então custe o que custar, não deixe de orar. Quarta lição: você entra com o que é seu e sai com o que é de Deus para a sua vida. O versículo 6 diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensa. Que maravilha! Esta é a realidade, irmãos, em nossa vida depois do quarto fechado. Ninguém sai da mesma forma que entrou dentro de um quarto fechado. Experimente orar com intensidade. Quando você estiver triste, experimente orar mesmo estando debaixo de angústia, experimente orar mesmo sem vontade. Você entra com a tristeza e sai com a alegria do Senhor sendo a tua força. Você entra angustiado e Ele te
entrega a leveza do céu sobre a sua vida. É no quarto fechado que tudo que não é seu sai para entrar o conteúdo do céu. Quinta lição: há um céu aberto dentro de um quarto fechado. Irmãos, tudo pode acontecer dentro de um quarto fechado com Deus. O céu não se fecha quando a porta do quarto se fecha. A do céu continua aberta. O céu não se fecha quando as portas aqui de baixo se fecham. E o céu também não se fecha quando os homens dão as costas para você, como se fosse fechar a porta na sua cara. E também não se fecha quando você comete um deslize e precisa de perdão. Deus não é como homem. Ana tinha um quarto fechado com Deus. Daniel tinha um quarto fechado com Deus e orava 3 vezes ao dia. Enquanto a cova dos leões estava aberta, o céu também estava aberto no quarto de oração de Daniel. Então, isso já é motivo para a gente continuar orando. Sexta lição: feche a porta da sua vida. O versículo, irmãos, diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Amém? Ninguém precisa ver e saber o que está acontecendo. Guarde seus projetos, guarde os seus sonhos para Deus. Fale com Deus. Alguém disse o seguinte: o que ninguém sabe, ninguém consegue estragar também na nossa vida. Falar demais, a Bíblia diz, traz perturbação. Deixe que os resultados falem em seu lugar. Ninguém precisa saber que você está orando mais do que antes. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você está tendo um propósito de ler mais a Bíblia. Ninguém precisa saber que você agora está querendo fazer seminário, está querendo fazer faculdade, está querendo terminar os seus estudos. Ei, entra para o teu quarto, fecha a porta em nome de Jesus. Tem coisas que só vão saber quando o resultado chegar. Sétima lição: orar antes de algo é dependência e orar depois é gratidão. Quem ora a Deus, irmãos, antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão séria, é dependência de Deus. E quem ora depois de uma bênção recebida é gratidão a Deus. Tem pessoas orando antes, mas não orando depois para agradecer a Deus. Use o seu quarto fechado como sinal de dependência e gratidão a Deus. Quem tem um coração dependente e grato, com certeza tem quarto fechado. Quem ora, irmãos, sempre tem comunhão com Deus. Então, não busque a Deus quando precisar. Precisando ou não, busque sempre a Deus. Oitava lição: para vencer em público, tem que ser moldado no secreto. Irmãos, antes das nossas vitórias, vem o molde de Deus no secreto. Só Deus sabe as batalhas internas que cada um de nós enfrentamos, as externas e as internas. Por isso que a oração não pode ficar fora da nossa vida. Falar com Deus é o mesmo que convidar Ele para entrar com providência, quebrar todas as defesas, todas as amarras do pecado, todas as desculpas que a gente possa dar, que nos impedem de ser bênção na mão do Senhor. Deus sabe trabalhar. O resultado de sermos moldados no secreto são as vitórias que em público que Deus nos dá. Esse é o resultado. Prepare o culto, então, de ação de graça, porque se você tiver secreto, está sendo modelado pelo céu em sua vida e nada embarga as vitórias que virão em público. Nona lição: receba a unção do quarto fechado nessa hora. Esta, irmãos, é uma unção que não pode ficar de fora da nossa vida. O quarto fechado, ele gera muita autoridade, muita intimidade com Deus. É por isso que Jesus não abriu mão do seu quarto fechado. Bem pelo contrário, a Bíblia diz que ele orava
com mais intensidade, orava 3 vezes ao dia, justamente para não perder a unção do quarto fechado. Então, cuidado, o inimigo está tentando roubar, tirar o quarto fechado da sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele tirar o quarto fechado da sua vida, você perde a comunhão com o Pai, fica fraco, fica frágil e fica chorando pelo canto sem saber o que fazer. Então, receba a unção do quarto fechado nessa hora sobre a sua vida, em nome de Jesus. 10ª lição: encontre o ambiente do quarto fechado. Muitas vezes, irmãos, a vida é corrida e nós não conseguimos encontrar o ambiente do quarto fechado, até mesmo dentro de casa. Sabe por quê? Porque às vezes a rotina do lar é barulhenta, é o vizinho, é o cachorro que late, é alguém que chama, é o som alto, mas nós mesmo assim não podemos nos entregar a isso a ponto de desistir. Não é isso que vai ser motivo para a gente parar de orar. Não podemos deixar que isso seja um obstáculo para não encontrarmos um ambiente de quarto fechado. Jesus aí fazia o seguinte: para encontrar um ambiente propício para a oração, Jesus se destacava da multidão e ia para lugares altos, justamente lugares secretos, escondidos, justamente para encontrar em algum lugar o ambiente do quarto fechado. Eu não sei o que você precisa fazer, onde você precisa orar, mas não deixe de encontrar o ambiente do quarto fechado. Que Deus muito te abençoe com essas 10 lições e que a oração na sua vida seja uma crescente para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem. Alguém precisa ouvir ela no dia de hoje. Se inscreva no canal e continue comentando, dizendo aí o que você achou dessa palavra. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.